Boa noite, irmãos, com o Senhor Jesus Cristo, amém? Deus continue nos abençoando mais esta vez, que a sua graça possa estar sobre nós e nos abençoar mais e mais através deste culto e sermos bem-sucedidos. Também aqueles que estão conosco através da internet, Deus os abençoe. Sejam bem-vindos. Amém? Nós vamos se pôr de pé, por favor, irmãos. Vamos ler as nossas Bíblias. É o livro de Efésios, capítulo 5, e nós vamos ler o verso 14. Efésios, capítulo 5, verso 14. Está escrito assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Com as nossas cabeças inclinadas, Deus bendito, Pai celestial, nós estamos mais uma vez neste lugar para poder, Senhor, simplesmente expressar a gratidão que possuamos em nossas vidas, a qual o Senhor nos concedeu. Queremos, ó Pai Santo, dar a Ti o que o Senhor nos deu. Não queremos ser egoístas, mas queremos devolver a Ti, ó Pai. E que o Senhor receba isto, ó Pai Santo, para nossa bem-aventurança, para sermos chamados todos os benditos do Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, dê-nos um bom tempo, Pai, e ajude cada um nesta noite, pois somos os seus dependentes. Como pessoas limitadas, somos necessitados e carecemos muito da Tua graça. No nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado, é que nós levantamos as nossas súplicas. Amém. Podem se assentar, irmãos, por favor. Nós tivemos de manhã uma boa reunião, um bom culto, uma boa palavra. E nós somos dependentes disto e somos felizes por ser. Esse tipo de pessoas, o qual Deus tem nos feito dependente dEle. Amamos muito isto, em sermos sujeitos a Deus. Ai de nós, se nós não fôssemos dependentes dEle.
Quando uma pessoa é dependente da outra, o dever daquela pessoa é cuidar daquela. Então você pergunta: e esse daí? Você diz: ele é meu dependente. Então uma pessoa que depende de outra, ela precisa daquela pessoa. Ela precisa da ajuda dela, dos cuidados dela. E nós somos dependentes de Deus. Nós precisamos dos cuidados de Deus. Que Ele nos ajude continuamente. Não é verdade? E nós somos agradecidos por isto. Eu sou feliz, satisfeito por ser um dependente do Senhor. Nunca vou sair da sua dependência. Nós nunca seremos emancipados dessa dependência. Todo o tempo estaremos sujeitos a Ele. É uma coisa muito boa. Ele disse: sujeitai-vos ao Senhor, lançai sobre Ele os vossos cuidados, e Ele cuidará de vós. Humilhai-vos perante a sua mão, e Ele vos exaltará em seu devido tempo. Não tem uma segurança maior para um filho de Deus do que ele ter essa eloquência do Espírito na palavra, vivificando esta palavra na sua vida, trazendo você sujeito a isto. E nós temos isto, não é por uma imposição, não é através de nosso próprio conhecimento humano, intelectual, científico, através de pressão. Não, nós temos isto por predestinação. É por isso que todo verdadeiro dependente de Deus, ele é feliz. Amém? Ele é feliz por ser dependente dele. Em tudo. De tal maneira que Deus te alimenta e te fortalece e te faz um crente curado, espiritualmente falando, que se expressa e manifesta no estado físico. Porque um espírito doente é um corpo doente. Um espírito sadio é um corpo alegre. Todo cristão, ele deve gozar destas coisas. Deus nos deu isto como uma herança, é nossa. Isso foi comprado, pagado na cruz. É um dever de cada um ter isto na sua vida. Você tem um direito. Se Satanás roubou esse direito de você, você tem um direito de forçar ele devolver isto de volta. Não é verdade? Agora, uma coisa importante que eu sei, ontem eu preguei sobre despertar
Parece que hoje eu vou falar quase a mesma coisa. Talvez seja uma diferença muito pouca, mas uma coisa que eu sei é isto: eu não estou dizendo isto para quem não sabe, eu estou dizendo para aqueles que o sabem. Quem sabe isso servirá de admoestação, de uma exortação, isso servirá para redarguir, correto? Para nos fazer mais pessoas completamente percebidas daquilo que já cremos, porque é uma escritura que nós já compreendemos ela e sabemos muito bem o que ela quer, o que ela significa para nós. Quando diz, portanto, pelo que diz, desperta tu que dorme e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. É uma escritura, irmãos, ela é prevalecente, e nós temos que entender isto, que quando isto chega a um ouvido de uma pessoa, dá a ele uma determinada segurança, mais do que uma sensação, porque na verdade é excitante, certo? Porque quando uma pessoa chega a ser despertado e ele está dormindo, ele passou por algum processo para aquele motivo. Quando ele chega a ser despertado, alguém teve que dar um belisque nele para ele despertar. E quem deu o belisque em cada um de nós foi Deus, porque se trata de uma coisa espiritual. Se é que trata de uma coisa espiritual, então o belisque que ele deu não foi na nossa carne, não foi no nosso físico, foi na nossa alma. Então é inteiramente espiritual. E quando você sofre isto, para esse despertamento, então isso dá a você uma segurança de que você é um filho, é uma filha de Deus. Porque é uma voz espiritual. Não é uma voz científica, intelectual, um conhecimento humano. Não é aquilo que você tem aprendido no seminário, através de algum homem esperto, inteligente, que te despertou para poder você estar atento a essa voz. Mas isso vem direto do trono. É a graça de Deus para nós. Você vai ver que o salmista Davi, no Salmo 78, no verso 65, ele disse bem assim: então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que o vinho excitasse. Você sabe que uma pessoa que está excitada pelo vinho, ele é prevalecente. Davi sabia disso. E o vinho, na Bíblia nós sabemos muito bem o que ele significa.
para um filho de Deus é a revelação, é o estímulo, não é isso? É uma pessoa estimulada. E quando você é despertado por Deus como de um sono, através como valente do vinho excitado, não tem jeito da sua vida descer. Se for bater ou colocar em você ali um medidor de pressão, o seu coração está com mais de 100 batidas por minuto. Excitado. Entende? Então é uma forma que você vive dentro do lado espiritual. Excitado por Deus, através desse belisque que Ele te deu na sua alma, para te despertar do sono. Você fica nesta situação. O profeta Isaías, no capítulo 50, verso 4, ele disse estas palavras: o Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer o seu tempo, uma boa palavra, o que está cansado. Olha isso daqui. Ele desperta-me todas as manhãs. Todas as manhãs. Talvez você está numa situação que você não consegue levantar, mas você é despertado por Ele. Todas as manhãs. Vejam. Desperta-me o ouvido para que eu ouça como aqueles que aprendem. Aleluia. Amém. Todo verdadeiro cristão, bom, me perdoe por se eu estou precipitando. À noite que você não faz isso, talvez você está muito exausto. O seu corpo talvez não permitem, mas é difícil. Eu digo, todo verdadeiro cristão, ele quase que toda a madrugada ele é despertado. Deus desperta ele. Se ele não ora, prostrado de joelho, mas ele ora em espírito. Deus fala com ele e ele fala com Deus. E ele aprende de Deus. É uma hora que nós estamos vivendo, é chamada uma hora grossilhante, diz o Mombrana. Tremenda é esta hora. É muito difícil um cristão uma noite inteira dormir sem ser despertado pela madrugada. Deus desperta ele para determinada coisa. Como disse o profeta, e ensina você como você deve ser. Falar com as pessoas, pregar para as pessoas. Todas as manhãs. E você entra naquela esfera espiritual, por meio desse belisque que Deus dá à sua alma, para aquilo. Quando você amanhece pela manhã, você amanhece leviano. Parece que saiu uma tonelada de sobre as suas costas.
E você disse: eu tive nesta manhã uma experiência com Deus. Deus me falou. Você deve ter isso. Nós devemos ter. Isso faz parte da nossa vida cristã. Isso faz parte do nosso dia a dia. Deus me deu uma nova experiência nesta manhã. O anjo do Senhor falou comigo. Você sabe o que o irmão Brana chama isto? Sabe como é que ele chama? Ele chama isto de pão feito por mãos de anjos. Você está alimentando com pão feito por mãos de anjos. Quando você obtém todas as manhãs essa experiência, é um beliscão que Ele te dá na alma, no seu espírito, te desperta para lhe ouvir. Isto é verdade. Por isso Ele diz: desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. A palavra dormir, adormecido, não significa que você está morto. Significa que você está dormindo entre os mortos. E Ele te desperta. Olha, a mensagem era de Laodiceia, parágrafo 138. Estes estão dormindo entre os mortos, e eles estão descolocados ali nas denominações mortas, e eles estão flutuando com elas. Por isso que eu disse, eu não estou vos dizendo que nós não sabemos, porque nós já sabemos disto. Pela graça e a misericórdia de Deus que Ele tem tido para conosco, Ele tem revelado essas coisinhas para nós, que através da tipologia bíblica, a palavra profética, isso chama-se pepitas, que Deus tem deixado cair dentro do coração dos seus filhos. Você entende? Você sente feliz por ser assim? Como é que você está se sentindo na alma, no espírito? Algo está te tocando? Tem alguma coisa aí dentro te influenciando? Você está sentindo uma unção? Ou você está alheio ou aquém aquilo que você está ouvindo? Então nós sabemos disto. Se nós não estivéssemos sabendo disso, nós não estaríamos hoje onde estamos. Nós temos sofrido o belisque na alma pelo Espírito Santo. Nós não estamos mais dentre os mortos, de jeito nenhum. Olha isso daqui. Eles estão flutuando com elas. Deus clama: despertai-vos, arrependei-vos de vossa insensatez. Aqui eles estão emprestando sua influência, dando seu tempo,
e seu dinheiro, realmente suas próprias vidas, e está a estas organizações do anticristo, e todo esse tempo pensando que estão certos. Eles necessitam de arrepender-se, eles devem se arrepender, eles carecem de uma mudança de mente, voltar para a verdade. Esta é a maneira que as pessoas se encontram. Muitas delas talvez não tenham sido despertados. Você sabe o que prova que nós fomos despertados? É a nossa compostura, é o nosso comportamento, a nossa vida. Não é uma vida cansada, não é uma vida enfadada. Não, mas sempre é uma vida estimulada, que tem influências divinas, que nos influenciam pelo Espírito que habita em nosso ser. Mostra exatamente que nós temos sido despertados com isto. Às vezes eu fico pensando exatamente o que Deus está mostrando, e as pessoas não sabem ainda. Você sabia que no nosso meio há pessoas que não sabem o que Deus quer com ela? Tem pessoas que não conhecem a vontade de Deus ainda. Não conhece o sentimento da palavra, que é o que você deve ter. É para isso que eu estou dizendo: deixe com que o Espírito Santo belisque a sua alma, para que você possa ter o mesmo sentimento que ele tem. Aí a sua vida é mudada. Não precisa nem você falar: Deus me beliscou nesta madrugada. Eu sofri o belisque de Deus. Nada. Todo mundo sabe, todo verdadeiro cristão sabe. Olha para aquele homem e diz: ele é um verdadeiro cavalheiro. Olha para aquela mulher e diz: ela é uma verdadeira dama. Só falta ver com os olhos naturais a luz que está residindo, habitando, morando em você. Só falta isso. Mombrana fala na mensagem Cristo, Mistério de Deus Revelado, parágrafo 372 ao 374. Ele diz: onde uma vez parcialmente Moisés o tinha parcialmente, Davi o tinha, ó que coisa. Porém aqui ele está manifestando na plenitude, para morrer pelo pecado das pessoas, para que para que ele pudesse trazer para a sua igreja uma vida santificada. A vida santificada, ela é como uma vida consagrada. É como uma vida consagrada. É uma vida santificada.
Porque a palavra santificado significa limpo, lavado e separado. Não é isso? É a vida de santificação. E é o que Jesus estava fazendo através, é o próprio Deus, o próprio Espírito Santo, fazendo através daquele corpo chamado Jesus, para derramar o seu sangue, pagar um preço pelas nossas ofensas, pelos nossos pecados, tirar nós da casa do penhor de Satanás, do pecado, e levar-nos para casa, empeorando-nos com a sua própria vida, para dizer: eles são meus, ele me pertence, ela me pertence, ele é meu filho, ela é minha filha. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo, em sua própria vida aqui na terra, Ele fez isto, para que você, eu, todos nós pudéssemos sermos essa casa pelo qual a plenitude pudesse habitar. Correto? Vejam bem, para que Ele pudesse ter a preeminência em plenitude em sua igreja, para manifestar cada promessa nesses últimos dias, que Ele prometeu para os últimos dias. Está vendo? Eu acho que a maior, vamos dizer assim, o maior desejo de um verdadeiro filho de Deus é deixar Deus ter a preeminência na sua vida, deixar Deus tomar lugar na sua vida, porque não tem uma coisa mais gostosa que pode existir, é você ver Deus falar com você de contínuo, falar com você, dar um testemunho de você diante do seu próprio adversário, do seu próprio inimigo. E deixar você consciente de uma resposta divina. Quando uma pessoa não ouve Deus falar com ela, e ela não fala com Deus, provavelmente Deus não fala com ela, porque ela não está suposta a submeter à vontade de Deus. Ele não sabe o que é ouvir Deus falar. Porque Deus falar com você, irmão, não é falar para te corrigir somente, não. Não é falar para te exortar somente, não. Deus fala com você te estimulando. Deus fala com você para te dar mais força, mais vigor. Deus fala com você para levar a sua alma à alegria, para levar o seu espírito a jubilar. É sim. É a verdade. E tem pessoas que dizem: eu nunca vi Deus falar comigo. Você dá tempo para Ele? Você dá tempo para Ele falar para você, com você? Ou você está muito ocupado, preocupado, como que se você fosse viver aqui a eternidade nesse corpo? Como que se tudo que você possui no natural aqui, isso vai te dar o conforto eternamente? Não. Essas coisas impedem Deus falar com você.
Porque é uma característica espiritual para todo aquele que é espiritual. Papai Deus falar com seus filhos, não uma vez na vida, mas falar todos os dias. É como o pai fala com o filho. E agora, se você não dá tempo, como que ele fala? Ouça agora. Você está? Agora somente se belisque um pouquinho agora, diz o profeta. Um pouquinho agora. Está vendo? Observe. Para que Jesus foi manifestado, ele fez a pergunta, para mostrar a Deus, para mostrar a Deus, ele era Deus, ele tinha de ser, ninguém podia morrer, nenhum profeta podia morrer. Ele era Deus, ele era o Deus dos profetas, ele era os profetas, ele era os reis, ele era a história, ele era aquele que havia de vir, aquele que era, aquele que é, aquele que há de ser neste dia, o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Ele foi manifestado para esse propósito. As suas palavras são verdade, não são? As suas palavras são a verdade. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse, quando o próprio apóstolo disse para ele, Senhor, mostra-nos o Pai, e nos satisfaz. Ele disse, Filipe, quanto tempo estou convosco, Filipe, e não conheceis o Pai? Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, Filipe, vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai. E você vai ver que ele disse, naquele dia conhecereis que o Pai me enviou, e que eu estou no Pai, o Pai em mim, e eu em vós, e vós em mim. Não é um pensamento, não é uma imaginação, não é um mito, não é um Deus histórico do passado, mas na verdade ele é a verdadeira pessoa, um verdadeiro pronome pessoal, eu. Ele disse, eu vivo, por isso vós vivereis, porque eu vivo em vós. Quem não tem essa vida vivendo dele, ele não é de Deus. Não é de Deus. Todos que são de Deus, o Espírito de Deus vive neles. Correto? Se sois filhos de Deus, o Espírito de Deus vive em você. Ele era o próprio Deus feito carne, que habitou entre nós, e mora em cada um de seus filhos. Ele mora na sua igreja redimida, na sua noiva. Todos os verdadeiros cristãos têm conhecimento disso. Através do quê? Primeiro, é uma ação que te envolve. E segundo, os sinais o seguem.
Nós temos que estar tão impulsionados por esse Espírito Santo, que nós temos que estar sobre todos os poderes. Não me importa. Você tem que fazer uma prova e um teste em si próprio, se é que você é um cristão e permanece na fé. Então prova-se o seu espírito e vede, porque é um direito que nos pertence, irmãos. Porque nós não vivemos das coisas materiais, nós vivemos das coisas espirituais. E nós temos que provar e testar o nosso espírito para ver se na verdade é real ou se nós estamos engodados, enganados. Pensamos que temos a verdade e não temos. Porque ter a verdade não é ouvir somente ela, mas é ela viver em você. E não existe par para ela. Não existe domínio como o dela. Não existe maioral como ela. Ela é superior a tudo. Que é Deus em nossas vidas. Não é verdade? Deus disse que Ele viria outra vez, manifestando nos filhos do homem, manifestando no Filho do homem. O que Ele vinha fazer para manifestar no Filho do homem? São Lucas 17:30. Para quê? Para nos despertar. Para nos despertar e nos trazer de volta. É o belisque de Deus esta mensagem. E essa mensagem, ela não é só para ser pregada, não. Ela é para ser vivida. É para ser vivida. E nós temos consciência, todo verdadeiro cristão, que ele tem a mente de Cristo, ele tem consciência e sabe o que é viver a palavra. Ele não permite que a palavra cumpra na vida dele, mas ele cumpre a palavra. Ele cumpre a palavra. Então ele sabe o que é esta verdade. Quando você tem esta verdade, você manifesta ela. Não tem jeito de você esconder. Não tem jeito. O próprio Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Se não pode colocar uma luz debaixo do arqueiros, mas coloca no velador, para que todos vejam e alumiam todos. E as nossas vidas é uma luz que está alumiando em trevas, em um mundo tenebroso, em um mundo de escuridade, e alumiando entre as luzes. O nosso dia a dia, cada andado que nós damos, isso está expressando, isso está manifestando. Os cânticos que cantamos, nós temos que viver isto. Nós temos que viver os cânticos. Ora, se você canta ele e não vive, então é melhor parar de cantar. Melhor parar de cantar. É como um pregador. Se ele prega e não vive o que prega, o sermão que está pregando, então é melhor parar de pregar. Correto? Temos que dar de volta aquilo que nós recebemos. Deus nos deu vida eterna, vamos dar a Ele a vida eterna. Você já lembra de Ana?
mulher de Elcana. Ana jejuava, Ana chorava, Ana corria ao altar e orava, até que Deus deu o seu pedido. Quando Deus deu o seu pedido para ela, você sabe o que ela fez? Ela não reteve para ela, ela entregou de volta a Deus. É isso que todo verdadeiro cristão faz. Você não é um egoísta. Você não quer para você somente. Você devolve de volta. Quando esse filho que está gerado no seu ventre espiritual, porque nós somos na designação feminina, digo, a igreja na palavra designação feminina é ela. É a esposa dele, que vem gemendo e clamando por um filho. E quando nós concebemos esse filho de Deus, a primeira coisa que nós fazemos quando nós damos à luz a este filho é devolver de volta a casa de Deus. Devolver de volta e criar ele na sujeição da palavra. Essa é a obra divina. A mensagem dos Espíritos, veja como o Brana fala no parágrafo 99 e o 100. Notem, ela não era egoísta. Quando Deus a ouviu e a respondeu sua oração, e lhe deu um filho, ela devolveu a Deus. E porque ela estava disposta a não ser egoísta, depois que Deus respondeu sua oração, ele lhe deu um profeta. Ela estava disposta a não ser egoísta. Deus sabia do coração dela, Deus conhecia o coração dela. Aí ele disse, eu vou dar para ela um profeta, porque ela vai levar para a casa de Deus. Quando ele conhece o seu coração, ele sabe a sua intenção. Ele sabe que você vai devolver. Ele te dá o Espírito Santo, o amor divino, o amor fraternal, a grande caridade de Deus. Ele te dá o Filho, Jesus Cristo, na forma do Espírito Santo no seu ventre. Você já viu uma mulher gestante, quando está perto de dar à luz o seu bebê? Ela tem um gesto majestoso, paciente, tranquila. Aquele cuidado que ela tem, automaticamente lhe segue. Automaticamente lhe segue, porque há uma vida indefeso no seu ventre. Aquilo dali, ela sabe, na verdade, que ela tem que expressar de acordo com a sua própria natureza de mulher, que ela é inteiramente feminina. Ela concebeu uma vida. Assim também é a noiva de Jesus Cristo. É a natureza. Ela é inteiramente feminina. Quando ela concebe esse filho, ela é delicada, ela é amável, ela é aprazível. Ela é manso, é prudente, ela é compassivo, é benigna, é amorosa, tem uma amorosidade pela sua própria natureza, que está formando dentro do seu ventre.
ela tem um gesto delicado, como aquela mulher. E quanto mais vai se aproximando, vai chegando, mais ainda fica. Mais ainda fica. Ela fica toda amorosa. Aleluia! Ela fica toda amorosa. Ela fica um melado, aconchegante, apegante. Assim é a noiva de Jesus Cristo. Imagine, meu irmão, isso é individualmente. Você é um membro desse corpo, dessa igreja de Cristo, e você só vai para o céu se você for um membro do corpo dessa igreja dele. Se você não estiver dentro da sua igreja, você não vai para o céu. E quando você concebe essa vida te posiciona na igreja. E você se torna amável, doce, compassível, benigna. A longanimidade te segue todos os dias. A misericórdia de Deus está sobre você. A sua alma está sempre umedecida pelo Evangelho, que é água. Porque isto há uma vida ali dentro. Deus sabe que você devolveria a Ele. Devolveria a Ele em apreciação o que Ele fez por você. Quando aquela mulher está gestante, tem um bom marido, tem um bom esposo, que é um verdadeiro cavalheiro. Se ele gera um escudo para ela, mais ainda ele se torna ao lado dela, protegendo. Porque aquilo ali é contagiante. Aplica isso no espiritual. Quando você concebe essa vida eterna dentro de você, e esse pequeno está sendo formado dentro de você, Papai Deus está ao seu lado. Ele é o seu escudo. Ele te protege. Ele é um escudo para você. Nada pode chegar aí. Ele sabe que você é uma verdadeira dama espiritualmente, e que você não é egoísta, que você tem um espírito bom, você tem um espírito elegante. Correto? Não somente um filho, mas um profeta. E não havia acontecido nenhuma visão manifestada por muitos anos em Israel. Samuel, o primeiro profeta por muitos e muitos anos, porque uma mãe se desesperou, que não podia ter filhos, e ela já tinha passado da idade de dar à luz, provavelmente 60 anos de idade, e ela orou com desespero, e ela tinha de ter este filho. O que foi isso? Deus lhe havia falado, não resta dúvida. Aleluia. Você, irmã, eu que estou falando de irmã, mas ele disse você não pode se desesperar até que Deus lhe fale. Aí vem um despertamento. É por isso que você vê determinadas pessoas no meio da igreja, não está nem aí. Uma coisa, o pregador soa a camisa, prega um sermão ungido pelo Espírito Santo. Talvez ele está até mascando chiclete. Às vezes está até com o celular no seu WhatsApp, dentro da igreja.
está nem preocupado. Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas e que elas possam ainda ser despertadas com o belisque do Espírito Santo. Porque o nosso tempo já não é mais, irmãos, estamos no final dos tempos. Parece que tudo que tinha de chegar já chegou. Quem não entrou parece que não entra mais. Parece que cada membro no corpo já está posicionado. Chegamos ao final. E essas pessoas não sentem nada. Ó igreja, ressuscite, sacuda-se. Belisque sua consciência, desperte-se nesta hora. Nós estamos vivendo um tempo que nós devemos deixar tudo. Quando eu falo deixar tudo, irmãos, eu digo para você nestas horas, em vez de você ficar em casa lá dormindo, ou em casa assistindo televisão, ou em casa no pé de um computador, ou em casa ali assistindo internet, você deveria estar aqui. Deveria estar aqui. A sua vida provando que Deus deu um belisque na sua alma. Você foi despertado, e que televisão não chama mais a sua atenção, computador não chama mais a sua atenção numas horas como esta. Nenhum trabalho, nada aqui pode te amarrar. Você é livre. Ele te libertou. Você diz assim, pastor, eu não sou digno disso. Eu também digo a você, eu não sou também digno. Eu não sou. Mas um que é digno com a sua dignidade, ele me dignificou. Ele me libertou, ele me livrou. A mesma voz que ele falou com aquela samaritana, quando ela disse, olha, nós temos muitos anos que nós não temos um profeta, mas eles prediz que quando o Messias viesse, ele seria conhecido por esses sinais. Ele disse, eu sou, mulher, o Messias que fala contigo. Deus deu um beliscão na sua alma. Foi o suficiente para ela. Essa mesma voz é que tem falado com cada um de nós, que tem sofrido esse belisque na alma há muitos anos atrás. O mesmo Espírito Santo, o mesmo Deus, o mesmo eu sou, o mesmo que falou com William Branham em 1933, lá no Rio Ohio, naquela coluna de fogo, é o mesmo que falou com esse filho, com essa filha, lá em sua casa, no seu lar. É o mesmo. Não é outro não. Devemos nos despertar, ou pereceremos. Haverá algo que virá do Senhor. Eu sei disso, como sendo assim, diz o Senhor. Está vindo algo, e é melhor nos desesperar. É melhor nos esperar. É entre a vida e a morte. Passará por nós e não o veremos. Quantas pessoas estão deitadas em seus berços esplêndidos, seus mares de rosas,
Tem gente que tem até medo quando diz que esse mundo vai pegar fogo e destruir. Ele diz: isso aqui é tão bom. Isso é tão bom. Veja, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu não tenho necessidade de nada. Essa vida parece tão boa. Isso é um hospital para pestilento, irmãos. Isso é um mundo infestado de pragas, de pestes, de insetos. Só em você saber que o governante deste mundo é Satanás, é Lúcifer. Ele é um mau governador, ele é um caráter cruel. Aí você sabe quem é este mundo, entende? Você deve se despertar e clamar a Deus. Deus, me desperte para isto. Me dê, Senhor. Como ele disse em Efésios capítulo 3, o versículo 16 e 17. Para que segundo as riquezas da sua glória, sejais corroborados pelo seu Espírito, no homem interior, para que Cristo habite pela fé em vossos corações, sendo arraigados nos vossos espíritos em amor. E coisa, esse é o verdadeiro belisque que você recebe na alma. Essa coisa penetra dentro do seu ser, que você não suporta ficar em casa. Mal você espera essas portas se abrir para ter o achego com Ele, companheirismo com a igreja. Não é verdade? Eu vou encerrar. O selo do Espírito Santo. O selo do Espírito Santo. Parágrafo 290 e o 291. Vejam, o que necessitamos esta noite é de ter muito desses evangelistas. O que necessitamos esta noite é ter muito desses evangelismos de Hollywood aqui silenciado. É um reavivamento enviado por Deus, a moda antiga. Homens e mulheres que vão ao altar. Parar com esses negócios de apertar as mãos e ficar de mãos levantadas e aspergir-los e batizando com a face para frente, para trás e todas essas outras pequenas formas de ismo. É descer a um verdadeiro contrito, olha, quebrantando o espírito, da moda antiga, de um filho nascido de novo. Amém? Esse é o tipo que recebe o Espírito Santo. Isso mesmo. Não importa se eles são metodistas, batistas ou católicos ou o que quer que sejam. Quando eles se colocarem diante daquele altar e clamar de noite: ó Senhor Deus, olha para os pecados desta cidade. Meu coração não consegue descansar. Não consigo descansar, Senhor, ao ver essas coisas sucedendo. Ó Deus, faz alguma coisa. Desse jeitinho. Envia-nos um reavivamento à moda antiga. Você está na fronteira para receber o Espírito Santo. Então, irmão, vejam, quando nós chegamos a esse ponto, irmãos, você ora dia e noite. Quando você sabe que não tem o Espírito Santo, aqui é um altar, lá pé da sua cama se torna um altar,
E você se coloca ali: eu quero uma matança de natureza, Jesus. Eu quero que o Senhor mude a minha natureza. Eu quero a tua natureza. Eu quero que o Senhor me batize com teu Espírito Santo no teu corpo. Eu quero ser um verdadeiro, Senhor, predestinado, elegido e herdeiro da vida eterna. E você fala isso de lágrimas, de alma, de coração. Você não tem preguiça, você não tem enfado, você não tem cansaço. Você se coloca ali para obter isso. Eu lhe garanto com toda certeza que Deus te encherá com o Espírito Santo. Mas você tem que ter essa característica, irmão. Ela tem preguiça até de levantar cedo e vir na igreja. É uma preguiça tremenda e tem raiva de quem chama da cama para levantar de manhã. Filho, vamos para a igreja. Filha, levanta, vamos para a igreja. Nunca. Você tem que se desesperar. Deus tem que dar um belisque na sua alma para te levar a esse desespero. Deus nos abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos cantar e nós encerraremos. Cento e 35. Água viva sai do manancial, que é Cristo Redentor. Ele traz do céu vida eterna e converte o pecador. Desta água quem quiser beber, água viva da fonte de amor, só Jesus nos pode dar. Ele vem perdão para o pecador que deseja se salvar. Outra água nos fará perecer, mas a ti Jesus nos faz viver. Água viva do trono celestial, refrigério a todos traz. Outras águas há, mas nenhuma é igual a do príncipe da paz. Essa água quem quiser beber, só a Cristo deve recorrer. Outra água nos fará perecer, mas a ti Jesus nos faz viver. Aleluia.
Aleluia. Graças a Deus. Amém. Não existe algo mais gostoso, mais bom do que isto. É orar, é adorar a Deus com toda a unção do Espírito. Com o Espírito Santo queimando no seu coração, ardendo na sua vida, deixando a sua alma incendiada. Não é isso? Você retorna para casa feliz, tranquilo, descansado, recompensado, uma alma completamente descansada através do Espírito Santo. Senhor Jesus, que nós sejamos assim todos os momentos nas nossas vidas, fervorosos, com este fervor, de tal maneira, Senhor, que nada pode fazer com que pare, até o ponto de olhar para os nossos adversários, nossos inimigos, chamar de amigos. Aquele que arranja os dentes e nos odeia, que se possível for nos destruiria, que possamos orar por cada um, Senhor. Ter este amor divino que Jesus teve quando estava ali no Calvário, sendo ultrapassados, sendo chicoteados, as barbas eram arrancadas de sua face, os montões, batiam com a cana, vendavam seus olhos com um trapo, e mesmo assim ele disse: Pai, os perdoe, porque eles não sabem o que faz. Ó Deus, que tenhamos este amor em nossas vidas, e sejamos como crianças, como meninos, não guardar mágoas, não guardar ódio, não termos rancor, ira, mas simplesmente amar. O amor não faz mal ao próximo. Quem ama, cumpre toda a lei. Ó Deus Altíssimo, concede isto a teus filhos. No nome de Jesus Cristo eu te suplico, eu te rogo, eu intercedo por cada um, que a tua graça possa cobrir a todos, para que possa te honrar e te glorificar. Despede-nos, leva-nos em paz e nos protege de todo mal, agora e para sempre. Amém, Jesus. Amém. Deus os abençoe. Abençoe um ao outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Amém. É tempo, o Mestre está chamando já a marchar, confiando em seu amor, partir, a salvação a proclamar com a palavra santa do bom Salvador. Sim, marchar avante, todos seguindo a divinal bandeira, sim, marchar avante, unidos, firmes, sempre no avançar. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrai-lhe todo o vosso coração, pra Jesus obedecer e cumprir o seu querer, entoai louvores altos, avançai. Desperta, igreja, o teu poder vem exercer a todos, faze Cristo conhecer. A tua mão estende com paciente amor, da morte eterna esforça-te para os deter. Sim, marchar avante,
bandeira sim, marchar avante, unidos, firmes, sempre no avançar. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrai-lhe todo o vosso coração, pra Jesus obedecer e cumprir o seu querer. Entoai louvores altos, avançai. Igreja alerta, o dia prometido vem, no qual Jesus, o Salvador, virá por toda parte, o vitorioso Redentor, eterna glória e honra e louvor terá. Sim, marchar avante, todos seguindo a divinal bandeira, sim, marchar avante, unidos, firmes, sempre no avançar. Glória, glória, eis que canta a multidão,